Boa Tudo noite. bem? Como é que Eu, você tá? eu não sei por que eu não consigo te ver. Eu vou ligar o outro aparelho. Aconteceu esses dias. Eu estava em uma outra live como convidada e Sim. eu não conseguia ver a pessoa que me convidou na tela do meu aparelho. Eu tenho que ver isso, o que que é que acontece. Tá Mas eu vou acontecendo não fazer só com assim. você, não. Outras pessoas também falaram. Ai, que bom que não sou só eu, porque. Mas eu vou fazer assim. Eu tenho outro aparelho aqui na minha frente. Eu vou colocar bem na minha frente para não ficar. Deixa eu ver, no lugar que eu possa, que eu tenha condição de olhar para você, para ver você. Pronto. Tudo Aí, bom? aqui, tá aqui. Luan e Tudo Marcelo, bem. vocês estão ao vivo? Luan, você tá em casa? Você pode anotar o nome das pessoas que estão chegando para a gente poder fazer o sorteio no final? Né, Carlinha? Eu tô até adiantando, né? Ah, Porque senão eu que vou ter que verdade, anotar. Senão eu que vou ter que verdade, anotar. Vou pegar aqui no papel. verdade. Eu não me esqueça, porque eu não costumo muito, né? A novidade para mim, assim, a questão dos sorteios e tal. É Dos uma meninos experiência aí. nova. Será que eu consigo, Marcelo por pode fazer aqui, isso para mim? visualizar? Deixa eu ver se eu consigo visualizar você. Não Veja se consigo, não. Mas eu tô vendo aqui da outra tela. você tá em casa, Luan? Tá em casa? Responda pra mim. Você tá em casa? Pra não estar explorando você. Se você não tiver. Se você tiver em casa, tudo bem. Mas se você não tiver, pronto, que eu anoto. Carlinha, boa noite. Obrigada, viu? Boa Gratidão. Tá conseguindo me noite. Muito ver pelo outro celular? perfeito, Pronto, perfeito. Só gratidão. e de vez em quando eu vou olhar para baixo, porque eu tive que colocar outro aparelho um pouco embaixo, né? Isso. Então eu vou até ver se eu consigo colocar um pouquinho mais alto. Gratidão mesmo pela tua presença aqui no Espiritualidade Sinira. A gente discute aqui espiritualidade sem amarras, né? Sem um Sim, dogma. Apesar de eu ter a minha religião, né? De eu ser sacerdotisa de uma religião, a ideia aqui é discutir todas as vertentes, todos os olhares, suas ferramentas, como é que eu posso dizer, sem uma perspectiva única. Porque, por exemplo, sim. poderia dizer aqui que quem manda em tudo na minha vida é a quem manda. E não é bem assim. Aqui a ideia é discutir todas as vertentes e que a gente possa conhecer, né, um pouquinho de cada. Que a ideia é se você se coaduna com aquilo, se você, né? Se você Tá. gosta daquela situação, vai em frente. Então é isso, eu convidei você hoje porque você é a pessoa que pode trazer o olhar em relação ao tarô. É uma das técnicas de oráculo, né? E eu sei que você é uma pessoa que ensina, né? Isso. Muito bem, que eu já vi. Eu vi, às vezes eu tô com o Marcelo. Então, qual seria, para começar assim, ó, primeiro eu quero saber, como foi que você entrou nesse mundo, né? Será que como você entrou nessa parte do Certo. Como tarô? esse mundo entrou em mim, né? Vamos lá. Como esse mundo entrou em você? Me conta aí um pouquinho. Gente, primeiramente, minha linda, eu quero agradecer o convite. É sempre uma honra, né? Quando alguém abre a casa para a gente, né? Abre a casa, abre as portas do coração para que a gente possa adentrar. Então, eu peço licença, antes de tudo, para entrar nesse seu espaço sagrado, nesse seu canal que você construiu com tanto carinho, né? E essas pessoas que estão aqui com você. E sim, então, muito grata por essa oportunidade, por esse momento, e vamos fazer assim um bate-papo bem leve, espero que bem gostoso também, né? Bem interativo, que vocês também façam perguntas durante o processo. Então, assim, sim, eu tenho o tarô, ele é uma paixão na minha vida, entrou na minha vida tem 30 anos, gente, 30 anos. Aí, é uma história que é uma história bem longa, mas eu ensino tarô há mais ou menos, eu diria uns 8 anos, né? 8 a 10 anos que eu ensino tarô, mas é, o tarô eu vim de uma experiência de vida espiritual muito profunda, que eu saí do Brasil, fui para a Itália, fiz uma experiência ecumênica lá dentro de uma comunidade, né? Assim, vivi durante alguns anos aqui no Brasil nessa comunidade, depois fui para lá. E aí acabei deixando a comunidade. Quando eu voltei, assim, eu estava buscando caminhos, né? Buscando o que que eu ia fazer da minha vida, porque eu tinha feito uma escolha muito profunda de deixar tudo para fazer um caminho espiritual e não era aquele meu caminho. Mas antes de eu falar desse meu encontro com o tarô, eu quero retomar uma questão que você trouxe aí no início.
que você diz assim, olha, a gente está aqui independente da religião, independente, não importa o credo de cada um. Lembrando assim que conhecimento, olhar, nós somos seres holísticos, né? A religiosidade é um aspecto da nossa vida, né? Então, assim, é um caminho a gente precisa contemplar através assim desses diálogos, dessas aberturas, né? Esses olhares que se complementam, olhar o ser humano como um todo, né? Como um todo. Então, bem, vamos lá. Daqui a pouco eu falo da história do tarô para vocês, mas primeiro do tarô na minha vida. Então, eu estava buscando caminhos, assim, eu tenho na minha família pessoas assim que eram benzedeiras, né, videntes, né, aquelas pessoas assim, mas eu particularmente, eu simplesmente o que eu tinha de dom, assim, vou dizer, nessa área, era sonhos. Eu sempre fui uma pessoa que tinha muitos sonhos premonitórios e tal, eu ficava muito assustada com esses sonhos e tudo. E depois, quando eu fui fazer esse caminho nessa comunidade espiritual, foi um outro caminho, outro tipo de experiências, então sonhos e esses tipos de oráculos, essas coisas assim já não eram tão valorizadas, né? Mas eu tive experiências místicas, assim, muito profundas mesmo, assim, interiores, eram experiências de crescimento pessoal, né? Não era assim, eu via, às vezes sim, às vezes a gente vê alguma coisa, mas não era essa a experiência de ver, de me comunicar com seres de outras dimensões, mas era uma comunicação muito interna, de uma compreensão, né, do que era a minha existência. E nessa busca, quando eu voltei, eu estava bastante assim, querendo uma orientação, eu fui buscar um tarólogo, né? E era uma lojinha, eu morava ali no Rio Vermelho, na rua Fonte do Boi, e tinha um shoppingzinho ali que tinha uma lojinha esotérica, e eu ia lá comprar incenso, essas coisas, e em cima tinha um tarólogo. E eu saí daquela consulta ali com receita de floral, com decreto, coisas que eram absolutamente novas para mim, mas foi uma experiência tão transformadora que naquela mesma semana eu fui para a livraria. Eu lembro que na época acho que tinha a livraria Jana, ali no Itaigara, em Salvador, no Shopping Itaigara, e eu fui na livraria Jana e falei, gente, eu preciso estudar isso. Eu preciso me aprofundar, conhecer isso aqui, porque como é que pode uma coisa dessa? Como é que pode algo falar tão profundo de mim, da minha vida, da minha alma, com uma pessoa que eu não conhecia e tocar pontos tão sensíveis, né? Tão sensíveis de uma forma tão precisa, né? E me abrir uma possibilidade assim de uma compreensão mais profunda do meu caminho, da minha vida. E assim me deu, mas foi tão transformadora aquela consulta, então eu comecei a estudar, né, estudar o tarô, e eu sempre fui muito assim, meus amigos e amigas que me conhecem, sabem que da minha intensidade, eu foco, eu tenho hiperfoco, eu tenho um pouquinho de hiperatividade, né, essas coisas de distúrbio de atenção, essas coisinhas aí eu também tenho um pouquinho, né, então eu tenho hiperfoco. E aí eu fui, mergulhei profundamente, já comecei a colocar tarô para os meus amigos e para todo mundo, e aí começou aquela aventura, eu ainda não era terapeuta. E eu fiquei muito assustada, na verdade, sabe? Assim, confessando para vocês, eu fiquei muito assustada porque eu era muito jovem e eu não tinha filtros. Então eu via assim aquele mundo se desvendando, a minha intuição, o tarô é uma das ferramentas que eles vai abrir muito a intuição, porque vai trabalhar justamente com o hemisfério direito do cérebro, vai ativar esse hemisfério. É o hemisfério que ele ancora a experiência da intuição, a possibilidade da intuição. E a gente, nós ocidentais, vivemos muito conectados com o hemisfério esquerdo, né? Com a função racional, tudo tem que ter lógica, tudo é A mais B, tudo tem que ser medido, provado e é isso, previsível, né? E aí, minha intuição começou a se aguçar muito. Só que eu começava a fiquei um pouquinho assustada, porque eu não sabia ainda do tarô como autoconhecimento, divinatório, todas essas diferenças que existem. Então as coisas vinham, as pessoas chegavam para mim e diziam, Carla, sabe aquilo? Coisas boas e coisas também negativas. Vinham e diziam para mim, menina, você sinalizou até com uma pessoa muito próxima a minha. Ela disse que eu tinha, só que eu não me lembrava das coisas, eu via as cartas, fazia as leituras e seguia adiante, né? E aí teve uma situação crítica que aconteceu na vida daquela pessoa, e ela veio dizer, Carla, nossa, Carla, você me sinalizou isso e tudo naquele jogo. Aí eu comecei
me senti um pouquinho não preparada, sabe, para poder falar de temas tão sensíveis para as pessoas, delas próprias, sem ter um tratamento para isso. E aí eu comecei a deixar as cartas, deixar de ler para as pessoas e começar só a estudar, ler para mim, tudo, né? Comecei a adquirir livros, eu já tinha uma paixão muito grande por Jung, pela psicologia analítica junguiana, então eu comecei a estudar dentro de uma perspectiva junguiana, o tarô, assim como os arquétipos e tal. Comecei a me aprofundar aí, né? E depois, mais para frente, quando eu me tornei uma terapeuta, poucos anos depois, eu fui percebendo que aquele instrumento que era tão transformador para mim, ele poderia também, agora que eu já estava mais madura, né, no processo de lidar com o processo de crescimento pessoal, por que não usar como um instrumento ali na terapia, né? E eu comecei a experimentar usar na terapia, porque tem pessoas que têm um pouco de dificuldade de falar, de se expressar. Tem pessoas que são muito reprimidas mesmo com alguns temas. Às vezes o terapeuta não consegue acessar o conteúdo, porque os conteúdos mais delicados para a gente, mais profundos, eles estão muito defendidos, muito protegidos, né, no inconsciente. Então, os oráculos e o tarô, que é também um oráculo, né, eles vão servir para acessar diretamente esses conteúdos que estão lá escondidinhos. Então, a terapia, ela vai um pouco mais rápido. O processo de autoconhecimento, porque a gente vai direto no cerne da questão, né? Então, eu fui me sentindo mais preparada e fui estudando, estudando e usando como ferramenta, até que em um determinado momento eu me deparei com muitas críticas, na verdade, essa é bem a verdade. Me deparei com muitas críticas porque eu me tornei formadora de terapeutas. Eu dirijo um centro de formação de terapeutas que já existe há quase 30 anos. E eu dirijo esse centro co-dirijo, né, com meu sócio, então já tem mais de 25 anos que eu estou nessa jornada com ele dirigindo. Então, eu enfrentei muitas críticas e até hoje, de vez em quando, eu enfrento, porque o pessoal dizia assim: Carla, você é uma terapeuta, você dirige terapeuta, você faz um trabalho tão sério. Como é que você vai se dedicar a essa coisa de ler cartas para as pessoas, né, e tal, não sei o que, um negócio tão sem fundamento científico, tão de charlatanismo, tão de... Como é que você vai fazer um negócio desse? Só que eu sempre fui muito assim, eu sempre escutei as críticas, mas para mim aquilo que era a voz a ser escutada era a verdade do meu coração e das minhas experiências de vida e na vida das pessoas com quem eu interagia. Então, para mim, aquilo ali, aquelas críticas, quando eu decidi ensinar, na verdade, meu primeiro intuito era rebater essas críticas, era mostrar que o tarô, ele não era um jogo de previsão de futuro. Você pode usar qualquer oráculo para apontar direções, para você ter um vislumbre de como as coisas estão se desdobrando, até mesmo para que você possa escolher melhor os seus caminhos, transformar comportamentos. Mas não é uma coisa de premonição, de adivinhação. Ah, essa pessoa gosta de mim e tal. Dá para você ver muitas coisas assim do campo, com certeza. Mas, gente, se você usar um tarô simplesmente para dizer, ele gosta de mim, será que eu vou ficar, vou me dar bem ali? Será que isso vai acontecer? Para uma resposta de sim ou não, é como se você tivesse sido convidado para um banquete com todas as iguarias ali apetitosas e você fala, eu quero comer só azeitonas. Aí eu só quero azeitonas. Então você está perdendo muito, né? Então, assim, meu intuito quando eu comecei a ensinar o tarô foi de estar trazendo para essas pessoas, terapeutas, psicólogos e tudo, essa possibilidade de conhecer um instrumento lúdico, simbólico, criativo, intuitivo, para ajudar os seus clientes Sim. no processo terapêutico, né? Então, é assim, foi assim que o tarô, eu me delonguei um pouquinho, Não, mas foi assim que a entrou na minha vida, né? E é que ótimo. ficou na minha vida até hoje. E que Não, ficou na minha vida até hoje. viu, Carla? Você não se delongou um pouquinho, não. Tá ótimo, viu? Se você não se delongou um pouquinho, não. Tá ótimo, tá perfeito.
Tá perfeito mesmo. Mas continue, continue. Só não cortei porque se você me delongou um pouquinho, não. Você não se delongou nada, tá Então ótimo. eu vou explicar, vou falar um pouquinho para as pessoas, se você acha que eu não sei o quanto que vocês conhecem do que é o tarô, né? Então muitas pessoas entendem o tarô porque existem hoje muitos oráculos, muitos sistemas de sabedoria que são feitos em forma de cartas. Sim. Então, como e vários, né? E que são chamados oráculos. E o tarô, ele é um oráculo, pode ser usado como oráculo, mas ele não é só um oráculo. Não quer dizer que ser só um oráculo seja pouco. Ser um oráculo já é uma coisa muito boa. E daqui a pouco eu falo um pouquinho sobre os oráculos, né? Alguns tipos de oráculos, como eles surgiram e tudo, qual o propósito dos oráculos. Então, o tarô, ele tem, a gente não sabe as origens, eu entendo as origens do tarô, assim, o que a gente consegue entender que o tarô realmente, ele, como sistema, do jeitinho que ele é um jogo de cartas, né, é um sistema de sabedoria, é um livro de folhas soltas de 78 páginas. E essas páginas são divididas, né, em partes, né, duas grandes partes que falam de grandes chaves é, para o nosso processo de despertar da consciência, da nossa evolução no nosso desenvolvimento pessoal como seres humanos. Qual seria o caminho de quando a gente nasce até quando a gente se ilumina? E como é que a gente está nesse caminho? O que, que a gente está desenvolvendo? Aspectos psíquicos, espirituais, físicos, materiais. Como a gente está no nosso caminho? O que a gente está aproveitando dos nossos potenciais, dons e talentos, o que a gente não está aproveitando, onde é que estão as nossas repressões e grandes códigos, né, grandes chaves. Então é esse livro que ele tem, você pode ler ele de forma aleatória, mas para você ensinar, ele é ensinado de uma forma corrente, né? Então todo o tarô tem 78 páginas, né? E tem as páginas têm títulos específicos, né? Com toda uma simbologia, né, que reúne aí várias culturas. Então, como eu entendo que o tarô ele se formou, ele surgiu. Não tem, ninguém sabe a origem. A gente sabe que ele ficou definido como tarô mais ou menos no século 14 e 15 na Europa. Mas alguns diziam, ele veio do Egito, veio da Índia, veio da China, veio de não sei aonde, veio. Veio do povo cigano. Não, o povo cigano foi um povo que ajudou a difundir vários oráculos, porque eles eram nômades. E eles trabalhavam com leituras de sorte, com a adivinhação. Eles tinham essas práticas, né? As ciganas eram muito sensitivas e tudo. Então, eles eram povos nômades que todos os conhecimentos que circulavam na Europa, eles levavam, eles transportavam. Então, assim, o tarô, na verdade, ele é um compêndio, ele é vamos dizer assim, ele é um sistema mesmo, uma tradição de conhecimento que ele contempla várias tradições. A gente pode falar só de algumas, eu vou falar de algumas. Do Egito, conhecimentos conhecimentos do Egito mesmo da antiguidade mesmo, conhecimento dos povos druidas, dos povos celtas, conhecimentos dos povos da Ásia, ali, sobretudo da China. Então, o taoísmo, a gente tem conhecimentos do taoísmo, a gente tem no tarô conhecimentos de povos, de culturas pagãs também, culturas judaicas, a cabala, toda a árvore da vida, a astrologia. Então, assim, o tarô, ele é um sistema de conhecimento, um sistema de sabedoria que ele conversa com todos esses sistemas. E aí eu quero voltar à sua fala inicial. Uhum. Todos, a meu ver, todos os sistemas, todo conhecimento verdadeiro, ele vai conversar com outros conhecimentos. Se um conhecimento ele é díspare, tipo assim, não tem nada a ver com tudo aquilo que é a verdade mesmo, ela se liga a outros sistemas. Entende? Não descarta, ela inclui, ela soma, ela integra. Então, assim, você falou da sua religião, que é a Quimbanda. Com certeza, se a gente fosse conversar agora sobre tarô e mostrar que se eu fosse falar sobre os símbolos, os arquétipos do tarô, você fala, nossa,
Nossa, isso aí tá parecendo aquela entidade. Nossa, isso aqui. Não, isso aqui porque é. Porque a gente está falando de energias universais. Entende? Então, assim, tem nomes diferentes, mas são caminhos diferentes, mas todos os caminhos levam a Roma. Entende? Então, é um sistema fantástico, que a gente pode. Existe uma forma, você pode aprender como autodidata, através de ter um tarô, essa é a primeira coisa, de livros e tudo, mas grande parte desse conhecimento ele é transmitido oralmente. Alguém que já vivenciou, já experienciou, aí ela vai transmitir aquele conhecimento, porque não tudo dá para aprender nos livros, né? E para concluir, assim, antes de você, da gente te dar a palavra novamente, e a gente ver como a gente vai continuar esse nosso bate-papo, né? Para concluir, ele pode, assim, ele vem cada vez mais sendo utilizado em consultórios de psicólogos, de terapeutas como instrumento, né? Porque justamente se percebeu que ele trabalha com dimensões psíquicas, né? Com dimensões psíquicas que Jung fala, a dimensão do pensamento, a dimensão da sensação, do sentimento, da intuição. E vai mostrar como a gente está transitando na nossa vida com essas dimensões, o que está subdesenvolvido, né? O que pode ser melhor desenvolvido. Ele vai falar de tipos de personalidade, qual é o tipo de personalidade que a gente está mais fixado, e se é bom a gente estar ali, e se a gente está ali, se é bom, o que, que é bom e o que, que não é, e como a gente pode transformar aquilo. Só que, como é muito preciso, o que, que acontece? Ele assusta. Então, muito do preconceito vem porque muitas pessoas na área, assim, às vezes da ciência, né, falam assim, meu Deus, o que que é isso? Ou da religião, de algumas religiões, falam isso aqui, não, isso aqui não é coisa de Deus, não é coisa de Deus e da deusa. Isso aqui é uma coisa sombria, porque não é possível, de onde vem isso? As pessoas todas são bruxas e nós sabemos que as bruxas é, somos todos nós, né, que queremos encontrar a verdade. A mãe Lu entrou aqui. Boa noite, meninas. Bênção trocadas. Passando para dar um oi, axé, boa live. Boa noite, meu amor. Quero você aqui na live, mãe Lu. Tô aguardando você. Seu marido já veio, eu quero você. Luan perguntou aqui: quais são as principais diferenças entre os baralhos de tarô mais tradicionais, como o de Marcélia e o Rider-Waite, em termos de simbologia e uso nas leituras? Certo, tudo bem. Então, o tarô de Marseille, ele é um tarô muito antigo, né? Marseille, ele surgiu ali na França. E o que que acontece o tarô? O tarô tem dois grupos dentro do próprio tarô desse livro. A gente tem um sistema que a gente chama arcanos maiores, que são grandes mistérios, grandes segredos, são 22 cartas, e arcanos menores, que se parece muito com baralho comum. Porque a gente tem as figuras da corte, reis, rainhas, cavalheiros, né? Toda aquela estrutura da corte e cartas numeradas, ais, 2, 3, até 10, né? Então, o que que aconteceu com o tarô de Marcelli? O tarô de Marcelli, ele, ele teve, a gente não sabe quem desenhou, ninguém sabe de quem desenhou esses arcanos maiores. Então, os arcanos maiores são desenhados, são figuras, são entidades, né? E os arcanos menores, as cartas só são desenhadas em imagens e figuras humanas e tudo, as figuras da corte. As outras todas são pauzinhos, copas, como um baralho comum. E o que que aconteceu? No ano de. Então, é um tarô antigo, que data do século XIV, XV. Então, esse tarô foi o que circulou mais durante muito tempo, né, em toda a Europa. Mas existia uma sociedade secreta no século XIX, chamada a Aurora Dourada, e os estudiosos dessa sociedade secreta, o tarô era um dos instrumentos de sabedoria, né, um dos livros sagrados dentro dessa escola de mistérios. O que que eles resolveram? Fazer com que esse conhecimento do tarô se difundisse até mais pessoas. Por quê?
o tarô de Marcelle, para poder você ler o tarô de Marcelle, só com cartas onde você tem pauzinhos, varinhas, copas e tal, você precisa de um conhecimento bem consistente de numerologia, de elementos e tudo, e assim, mais ou menos aquelas figuras, elas podem esgotar, nem todo mundo consegue abstrair dentro de uma leitura voltada para o autoconhecimento. O que que Rider-Waite e Pamela Smith, e não só eles, mas teve também nessa sociedade que era da Aurora Dourada, Golden Dawn, o Aleister Crowley, né, conhecido que tem um baralho de Thor. Então, o que que eles fizeram? Eles pegaram todo o tarô e, e simbolizaram ele todo, ilustraram ele todinho, como se fosse uma história sendo contada. Então, todas as cartas, elas têm figuras, têm imagens. Então, mas foram símbolos que não foram colocados ali aleatoriamente. Então, foram estudados, os arcanos maiores são os mesmos, e os arcanos menores são os mesmos do tarô de Marcelle. A diferença é que eles trouxeram cenas. Então, ou seja, algumas pessoas, mas não é bom porque fechou a interpretação. Pode ser que o tarô de Marcelle deixasse mais aberto. Número dois de paus, né? É muito, muito pessoal isso, né? Você pode estudar, ler qualquer tarô e, independente de Marcelle ou Rider-Waite, vai ser sempre o tarô, porque vão ser sempre os mesmos símbolos. Só que quando você desenha, você já faz uma interpretação, você escolhe as figuras que você vai usar numa imagem. Então foi isso que Rider-Waite fez. Ele colocou os símbolos ali, traduzindo para os leigos, para as pessoas que queriam ter esse contato, toda aquela riqueza que o tarô de Marcelle não trazia traduzido para a gente, né? Então, no momento em que Rider-Waite fez isso, ele, na verdade, ele não inventou isso, existia um tarô mais antigo, vamos dizer, eu acho que o tarô de Sola Busca, ele é anterior ao de Marcelle, que era ilustrado. Então ele foi buscar lá atrás, essa influência e desenhou, né? Então aí a partir do tarô e aí Aleister Crowley fez a mesma coisa também. Só que Aleister Crowley tem algumas diferençazinhas no tarô dele, que ele não coloca a figura do rei, coloca príncipe e cavaleiro. E os outros têm cavaleiro e rei. Só essa é a diferença. Mas é sempre o mesmo tarô. E as cartas são todas iguais. Então, assim, a grande diferença é essa, é que Rider-Waite, a gente sabe quem é o autor dos arcanos maiores, quem desenhou, e que os desenhos foram escolhidos para traduzir para a gente a simbologia. No momento em que Rider-Waite fez isso, e Pamela Smith, que foi a desenhista, a iniciada também, aí foi um boom. Foi uma explosão. Então, hoje a gente tem centenas de milhares de tarôs pintados por artistas diferentes nos 5 continentes. Então você tem tarô dos orixás, você tem tarô xamânico, você tem tarô dos zumbis, você tem tarô dos gatos, você tem tarô dos lobos, você tem tudo que é tipo de tarô, mas é sempre o tarô, diferente do baralho cigano. Gente, quem costuma chamar tarô de tarô cigano não é. O baralho cigano não é tarô. O baralho cigano é um oráculo lindo, tenho até o meu aqui. O baralho cigano é um oráculo que também é feito de cartas, mas ele não tem essa sequência toda, né, esse desenho de arcanos maiores, arcanos menores, as cartas de copas, paus, fogos, naipes, espadas e copas, elas são sequenciadas num tarô E essa sequência tem um sentido. No tarô, no baralho cigano, não. Existe uma simbologia, existe algumas cartas de copas, algumas cartas de espadas, mas não são sequenciadas e não tem os arcanos maiores. Então, é um outro tipo de oráculo, é um outro tipo de leitura, são 36 lâminas. Até o número de lâminas é diferente, né? Então, basicamente, assim, aí existe hoje outros tarôs, que são tarôs que servem muito para o intuito de leitura psicológica. Então, a gente tem, por exemplo, o tarô mitológico. O tarô mitológico, ele é um tarô feito a partir da leitura dos mitos gregos e romanos. E é fantástico, porque é uma leitura mais junguiana, e você tem
aquelas lâminas, o sentido das lâminas do tarô associados a determinados mitos. Então, é uma delícia estudar esse tarô. Então, a gente tem hoje vários tarôs, mas são sempre as mesmas energias, né? É sempre o mesmo princípio que move cada carta. Só que cada artista vai trazer uma nuance da sua própria experiência, porque como é uma energia vital, eu, mesmo que eu diga para você, eu estou estudando tarot tem 30 anos, eu não poderia escrever 10 livros e dizer esgotou o conhecimento do tarot, porque são energias vivas, entende? Então não é possível que ninguém saiba tudo sobre o tarot. É isso. Tem mais alguma questão que vocês queiram saber? O que que você acha, minha linda? Tem mais questões que o pessoal está querendo saber mais, assim, querendo. Aí até Robson perguntou agora. No tarô, existe alguma ligação entre. Não, uma ligação com a mediunidade ou é unicamente ligada à técnica, repertório e manuseio de energias universais? Então, olha só, existe uma parte que é técnica, que é um aprendizado, né? Eu digo, então, se eu estou falando uma carta, por exemplo, a estrela, né? A carta da estrela ou a carta do dependurado. Então, elas têm uma simbologia universal e elas são atravessadas também pela experiência pessoal. Então, ela tem a simbologia universal e tem a simbologia para mim. Então, quando eu leio uma carta, quando ela, eu vou também me valer da minha intuição naquele momento da leitura. Então, mas eu vou abrir mais ainda esse conteúdo, né? Então, tem uma parte que é técnica, que é do conhecimento que vem transmitido, que é o significado, tudo aquilo ali que tem, não é assim só intuição, entende, gente? Tem um significado, tem uma simbologia, sim. Tem técnicas no sentido de métodos de você de leitura, formas de como você vai dispor as cartas, como você vai elaborar perguntas e tudo isso. Então, só que tem uma questão aí que não tem nenhum livro, que os livros, alguns até ensinam, mas ensinam de uma forma didática, mas nenhum livro é a pessoa naquele momento da leitura. Então, no momento da leitura, na hora que você escolhe um método para dispor as cartas, a partir ensina o seu cliente a fazer a pergunta, você escolhe um método de tiragem para aquela pergunta, para aquele momento da vida da pessoa. Na hora que as cartas aparecem na mesa, elas vão vir numa combinação única. Aquela combinação única, junto com a pergunta que a pessoa fez, o contexto e tudo, só a intuição. Porque eu vou ter ali o estudo. Porque o que é intuição? Intuição não é uma coisa avulsa. Intuição é um conhecimento profundo que conecta todas as nossas esferas. Então, conecta a nossa inteligência, conecta o conhecimento que a gente tem, a nossa experiência, a nossa bagagem, com algo que vem do mistério, que é uma inteligência superior, que nos faz ver aquilo e aquilo tem um sentido. A gente vê o sentido quando a gente transmite para a pessoa fala, como é que pode? Então, assim, então tem um lado, claro, e tem também, tem questões espirituais, para mim tá tão junto isso, é tão difícil dizer para mim assim, porque para mim tudo é energia espiritual, o espírito está em tudo, não tem como separar algo que não tem espírito, Com certeza. mas não precisa você ser médium Pronto. para ler cartas. Sua dúvida, né? Talvez é isso, né, Carlinha? Porque às vezes que as pessoas ficam na dúvida, será que só se eu tiver mediunidade eu consigo? Não, de jeito nenhum, gente. Você vai Eu, desenvolver. quem tiver interesse, Carla tem curso, viu? Só parando aqui para aprender. Carla tem um curso de E a tarô, gente né, vai Carla? sortear uma leitura também, né? Não é para ler aqui em público, a gente vai sortear que eu vou fazer uma leitura privada, né, para vocês, para alguém, né? Um contemplado aí vai receber uma consulta completa, né? Que é no final a nossa querida sacerdotisa vai fazer sorteio. Então, Você vai- assim, gente, não precisa ter um dom. Oi? Quando você vai abrir a nova turma do curso de tarô? Então, olha, gente, eu só tenho condições, por causa da formação de terapeutas e tudo, de abrir uma turma por ano. Eu estou com uma turma em andamento. Então, a próxima turma agora é só no próximo ano. Viu? É um curso completo, onde você sai, assim, é um curso que tem muitas outras coisas, assim, tem muita Aí coisa. ela bota a É, cara na gente, a gente fica enlouquecida, é esperando. porque eu não ensino só o tarô, assim, no sentido, você vai ler as cartas e tal. Eu pego minha bagagem desses anos como terapeuta,
formadora de terapeutas, com outras técnicas que eu vou trazendo. Eu também sou artista plástica de formação, né? Então, aí eu vou trazendo outros elementos para o curso. Então, assim, é claro que cada professor de tarô, ele vai ter uma pegada única, né? Então, assim, eu acho que a minha é essa abordagem terapêutica, é a minha experiência como terapeuta, com pessoas e tudo, né? A minha experiência dessa vida com o tarô. Mas assim, não precisa, porque durante o processo em si de mergulho no tarô, você vai vendo que a sua intuição vai se abrindo. A gente vai te dando, vai fazendo exercícios com você, que você vai sentindo que você se conecta. Agora, é claro, se uma pessoa, ela tem uma sensibilidade maior, né? Ela vai poder ver mais longe, ela vai poder aprofundar mais, mas assim, que você pode fazer excelentes leituras sem ter um dom assim, digo, um dom paranormal. Dom você precisa ter, todos nós precisamos ter dom para cozinhar, para ser médico, para tudo na vida a gente tem um dom, não é isso? Para ser mãe, para ser pai, mas esse não é um dom paranormal, não, tá, gente? Ela botou assim, o Menaker. Meninas, tem uma pergunta simples, baseada em coisa empírica. Digo que sinto campos. Vocês não entendem o tarô apenas como uma ou mais uma ferramenta mediúnica? Se é uma ferramenta medida. Então vamos lá, vamos entender agora a palavra de onde vem essa questão de oráculo, tá? Eu vou ver se eu entendi bem a pergunta, tá? Então, assim, quando a gente fala, os oráculos mais antigos que a gente conhece, como o I Ching, que é um oráculo chinês, né? Quem gosta do Xing, Xing, eu amo o I Ching. O I Ching, até o I Ching, o oráculo de Delfos, também a gente data de oráculos de 2.500, 3.000 anos de oráculos, né? Então, os oráculos, sempre foram considerados vozes do divino. Por isso que a gente fala artes divinatórias. Então, algumas pessoas, elas se colocavam numa experiência como o oráculo de Delfos na Grécia Antiga, as pitonisas, né, que eram sacerdotisas, ficavam ali no estado de consciência expandido, né, as pessoas iam lá, dormiam, sonhavam e elas interpretavam aqueles sonhos, e eram médiums. Então, assim, a pessoa entrava no princípio dos oráculos, elas entravam no estado de consciência expandida, sem ter tarô, sem ter nada, para poder eram pessoas que eram sacerdotisas, né, ficavam reclusas, ou sacerdotes, ficavam reclusos, tinham uma vida de muita comunhão, assim, com o mundo espiritual, para poder conseguir captar essas mensagens que vinham de algum lugar, intuitivamente. Então, assim, elas precisavam disso, porque o oráculo é um portal, tá? É um portal para o inconsciente, para o mistério. Quando a gente tem um sistema concreto, como um oráculo palpável, um tarô, a gente tem as runas, você tem o I Ching, tem outros, o Ifá, você tem outros oráculos, assim, para poder. Então, esses oráculos, eles é que são o portal. E você é um intérprete, entende? Então, a gente vai jogar o oráculo. Então, assim, o oráculo é o médium, vamos dizer assim. Ele é que é o médium. Ele é que vai fazer a ponte. E a gente vai trazer para a gente, porque o médium ele faz a ponte. O médium é aquela pessoa que liga. E todos nós, dizem a sabedoria, que todos nós somos médiums. Todos nós somos médiums. Agora, tem pessoas que leem o tarô ou outros oráculos, porque o tarô não é utilizado só como oráculo, para você perguntar sobre o seu destino. É uma experiência de autoconhecimento, para você se compreender um pouco mais, para poder se mover na vida de uma forma mais plena. Então, assim, os oráculos, eu estava falando dos. Assim, algumas pessoas, elas que são médiums e tudo, elas podem trabalhar com uma guiança. Elas querem ampliar, fazer uma leitura mais espiritual, elas têm um guia, né? Então elas vão trabalhar com aquele guia. E por que não? Se você tem um guia que trabalha com você, a gente sempre tem, só que às vezes não tem consciência, né? Então, mas se a pessoa tem a consciência de ter um guia que está ajudando pessoas através dela, que maravilha, então, que você vai poder utilizar
desse instrumento ou de outros com esse guia que você tem, para ele podendo te ajudar mais a você ver mais longe, né? Então, assim, é isso. Eu não sei se eu respondi aquilo que foi perguntado, se. Casou bastante. Casou bastante. Marcelo perguntou aqui: no início, o tarô me deu uma surra de realidade, mas agora está mais amigável, porque já apanhei bastante. Um amigo indicou que eu estudasse cabala associado aos conhecimentos, né, do tarô. Acha válido essa conexão? Olha, existe já a conexão, tá bom? A conexão, como eu não sei se você estava aqui no início da live, mas eu falei que a cabala, a astrologia, a cabala, elas estão conectadas, a numerologia também, a cromoterapia, as cores, o conhecimento das cores e outros conhecimentos, né? Da geometria sagrada e tudo. Então, isso tudo está conectado ao tarô. O que que eu te diria? Se você gosta da cabala, já tem uma facilidade no caminho com a cabala ali e tal, você pode colocar junto. Da a mesma forma eu digo, para a numerologia, pô, se você tem já um conhecimento de numerologia ou de astrologia, então, astrologia que é nossa, que é o universo, se você já tem esse conhecimento, vai ampliar mais a sua leitura. Sabe? Agora, é imprescindível você ter esse conhecimento para estudar o tarô? Não, porque a própria linguagem do tarô já contém esse conhecimento. Já está contemplado ali, tá certo? Mas eu tive uma aluna que ela era astróloga, Sim, assim, de conhecimento profundo de astrologia. Era muito bacana ter ela na aula, porque ela ia falar, isso daqui, essa carta é não sei quem na casa de não sei quem, trânsito com não sei quem lá, com não sei quem lá. E ela fazia as associações dela. E, só que eu não podia fazer, eu dizia para ela, oh, que maravilha, mas eu não podia fazer essas associações porque meu conhecimento de astrologia não era no nível do conhecimento dela, entende? sim. Mas a gente estava falando a mesma coisa, eu estava falando da carta e ela estava traduzindo para a astrologia. Então você pode traduzir para a Cabala. Perfeito. O Maker acho que botou assim, para exemplificar aquele que fez a pergunta anterior. Certa vez, certa vez uma amiga começou um relacionamento. Vi a foto de fulano e senti algo. Disse para a amiga, você só vai se relacionar com ele se for até a cidade dele, ok? Então ele sentiu, né? A amiga foi a duas cartomantes. Ela não acreditou no que eu disse. Então o tarô, como algo cênico, funciona dentro de um contexto. Eu apenas senti o que chamo de campo, algo que ronda todo o ser. Maravilha. Olha só. É, isso mesmo, você tem uma sensibilidade, né? Você tem uma sensibilidade que você não precisa do tarô. Eu me lembrei de uma taróloga, uma cartomante, né? Taróloga também, ela lia não só o tarô, mas ela lia as cartas, outras cartas, e eu achava interessante. Eu conto sempre isso nos cursos, porque eu. Eu conhecendo as cartas, ao menos dentro da minha perspectiva, eu conhecia, e aí eu ia, a gente não, pelo fato de a gente ser tarólogo e ler e tal, não significa que a gente não se consulte com outras pessoas, porque às vezes, quando uma questão mobiliza muito a gente, o nosso ego, as nossas defesas e tal, as cartas estão ali, gente. É na nossa frente, na nossa cara. Só que a gente está muito envolvido. Isso. Então, a nossa visão, a gente não consegue acessar, a gente não quer ou não consegue, aquilo não chega. Então, é bom a gente ir a um outro profissional, colega e tal, ou um colega falar, amigo, eu faço isso, gente. Olha, me ajuda aí, porque eu tô com nó aqui, tá? As cartas estão aqui, eu já anotei, já tirei. A pessoa tira, às vezes, das mesmas cartas que eu tirei. Então, ela pegava, colocava as cartas na mesa, ela era sensitiva, bem paranormal. E aí eu achava engraçadíssimo, porque ela botava aquele monte de carta na mesa, pegava minha data de nascimento, meu nome completo, fazia lá toda coisa, né? E botava lá os rituais dela e tal. E aí ela botava as cartas na mesa, eu olhava as cartas e eu via que as cartas não tinham nada a ver com o que ela estava dizendo para mim. Mas o que ela estava dizendo para mim Era. tinha sentido. Tinha sentido. Então, o que que ela lia? Ela lia o campo, porque nós temos antenas que são antenas não visíveis a olho nu, que a gente capta. Quando a gente chama que uma pessoa é sensitiva, é porque ela tem uma antena
Hoje a gente pode entender isso porque a gente tem o Bluetooth, tem as conexões sem fio, Wi-Fi, não sei o que. Gente, há uns anos atrás isso era impensável. Então, esse Wi-Fi, esse Bluetooth, isso existe no campo da energia. E sempre existiu. Então, a pessoa mais sensível, ela é como os animais leem o campo, só que eles não conseguem dizer e traduzir isso para a gente, mas eles expressam isso fisicamente. Então, você, minha cara, ou meu caro, muito provavelmente é sensitivo, tá bom? Então, mas o tarô também fala, mas como é que o tarô funciona? O que o tarô funciona? O que acontece? Porque o tarô é sensitivo. O tarô, ele lê o campo. O tarô, as cartas estão viradas ao contrário. E na hora que a pessoa está na frente, é como se o campo move as mãos da pessoa, move as mãos do tarólogo, e é como se ele tivesse tivesse olhos nas mãos, invisíveis, olhos do inconsciente, e escolhe as cartas. E saem as cartas certas para aquela pessoa, né? Então, por quê? Porque as cartas elas têm um tropismo com quem nunca ouviu essa palavra, tropismo, quando você tem uma planta, as plantas que elas nascem, que elas vão buscar luz, né? A gente fala, ou tem plantas que vão buscar água, elas se entortam todas para buscar água. Então a gente fala, ela tem um tropismo com a luz, ela tem um tropismo com a água e tal. Então o tarô ele tem um tropismo com, como é que eu posso dizer, meu Deus do céu? com, com as energias, os campos de energias emocionais da gente, sabe? Porque todo pensamento, todo sentimento alimentado forma um campo. A gente pode sentir esse campo da pessoa, fala, fulano hoje está carregado, nossa, fulana tá com a aura, tá assim, a gente chega perto da pessoa, parece que a pessoa mudou algo nela, fala, não, o que que aconteceu aí? A gente sente o campo da pessoa, né? Ou do lugar, do ambiente. Então, assim, quando a gente tem uma qualidade de pensamentos, sentimentos e tudo, a gente vai formando esse campo. Quando a gente coloca o tarô, é como se o tarô captasse esse campo e na hora que o tarólogo escolhe as cartas, é um campo que move isso, entende? Então aí acontece, basta falar assim, poxa, Carla, então precisa ter um dom? Não, basta você se entregar ao processo. Acho também, acredito. Compreende? Você está ali fazendo a leitura, normalmente eu faço um momento de silêncio antes de começar uma leitura com a pessoa, peço a pessoa para tomar uma respiração profunda, eu boto minhas pedras na mesa, eu crio um clima, um ambiente, mas peço sempre a pessoa para tomar uma respiração profunda. Se você tem um guia, se você tem uma espiritualidade, você peça, invoque. Eu sempre invoco a sabedoria, a Deus a sabedoria, eu sempre invoco, né? Então vamos nos colocar em contato com o nosso eu maior, que nos abraça, para que a gente tenha a mente, o coração aberto, para poder captar e tudo aquilo que esse instrumento tem para nos ensinar. Então, isso que eu faço. E eu peço à pessoa, se a pessoa quiser fazer uma oração, se ela quiser se conectar, ela vai fazer o movimento dela, né? Então, na hora que eu faço esse movimento, esvaziamento, aí, gente, eu me entrego. Eu não fico pensando, ai meu Deus, será que eu vou escolher a carta? Eu simplesmente pego, sabe? Eu pego, às vezes eu passo a mão assim um pouquinho e eu sinto. E assim, sempre as cartas vão vir, sempre vem aquela que tem que vir, sabe? Isso mesmo. Isso mesmo. Gente, vocês têm mais alguma dúvida? Que se a gente deixasse aqui, a gente fica a noite toda, mas a Carla estava dando aula até pouco. Hoje eu não estava dando aula, eu estava só assistindo, na verdade, né? Que era uma professora do curso que estava fazendo a formação, e hoje eu acompanhei, assim, a aula dela e tal, tive que fazer o fechamento e tudo, né? Essas coisinhas, assim, esses detalhes de anfitriões. É, você perguntou se ele falou assim, ele é sensitivo, ele botou, sim, sou, vejo e ouço espíritos desde os 4 anos. Não, mas isso é bom, né? Quando você tem uma sensibilidade maior para você utilizar, né, em conjunto com o tarô, acho que vai ser maravilhoso. Você usar a técnica e a sua Exato, sensibilidade, perfeito. Luan, exato. você anotou aí a situação do sorteio? Ela vai sortear um jogo, não é isso? Isso, Uma consulta. Uma consulta. exato. Oh, pera!
Uma consulta completa. A pessoa vai entrar em contato comigo pelo meu direct, lá aqui do meu canal, né? Ela vai me mandar uma mensagem, a gente vai ver quem é a pessoa aqui. Com Aí tarô. ela vai me mandar uma consulta, eu vou marcar com ela, a gente vai marcar um horário, e aí a gente vai fazer uma consulta online, tá? Não vai ser uma consulta, vai ser online, na hora, com Zoom. Se você tem a opção de gravar a consulta, a gente pode gravar e tudo, e receber a gravação, mas eu vou fazer uma consulta bem legal para a pessoa, assim, uma consulta completa. Você vai entender como é uma consulta dentro de uma abordagem terapêutica, né? Gente, aqui, ó, o Guilherme perguntou: existe a possibilidade do cliente interferir na tiragem do tarô? É sempre, ele tem que interferir. Campo, Porque né? vai ter sempre uma interferência, porque o campo está atuando, mas essa interferência é assim, ela é como se fosse assim, ela é positiva, porque é o campo dele que está ali. Agora, a interferência que não é boa é aquela que eu te falei, é da interpretação. Então, pode ser que aí por isso que eu falo, às vezes a mediunidade pode ajudar e pode atrapalhar. Porque a pessoa precisa estar muito conectada para ela não se deixar influenciar. Será que vozes são essas que ela está escutando? Entendeu? De onde vem? De onde vem? Porque vocês sabem disso, que nem todas as vozes são vozes do alto, né? Às vezes são vozes de gente tão atrapalhada quanto você, que está aí ainda, né? No campo. Então a gente precisa estar muito conectado. Agora, qual é a interferência ruim, negativa? É quando o tarólogo julga a pessoa, ele não está preparado para poder fazer uma leitura, está num campo mais humilde, porque é da pessoa, as cartas não são minhas, são da pessoa, só que eu tenho uma leitura de um código, um aprendizado que ela não aprendeu, então eu vou ajudá-la. Então eu vou oferecendo, eu vou, olha, essa carta aqui, ela tem esse sentido, esse significado, aí eu explico o significado daquela carta toda, onde foi que você encontrou, que você achou que tem mais, que se aplica mais. Agora, quando a gente lê para a gente, eu volto a falar. Quando a gente lê para a gente, aí a gente pode querer colocar o nosso pitaco. Ou o próprio tarólogo, ele pode querer colocar o pitaco dele, assim, sabe? Querer se autoafirmar, querer dizer que ele é o bambambam. Bam, bam. E aí ele faz uma interpretação que não é, ou às vezes os charlatães, a gente vê, eu já passei muito por isso. Você vai para uma pessoa, ela vê que você está em sofrimento, que você está vulnerável, e aí começa a olha para você, faz uma leitura corporal sua, fica atenta ao que te tocou, o que não te tocou, e ela vai mexendo os pauzinhos ali, dando a interpretação que ela quer, e depois no final da leitura fala assim, olha, agora você precisa limpar suas energias, porque tem uma coisa aqui, tem uma coisa feita, tem isso, não quer dizer que não tenha, não quer dizer isso, não, eu estou dizendo o como funciona no tarô, dentro, às vezes, os baralhos e tal, às vezes, num contexto em que há uma contaminação. Aí, na verdade, a pessoa tem as cartas para te vender um serviço. Para te vender isso, para te vender não sei quantos aromas, para te vender uma oferenda, para te vender não sei o quê, para te vender aquilo. Então, tem que ser muito cuidado quando você vai fazer uma leitura, sabe? Assim, você não ficar muito enfeitiçado ali com o que a pessoa te disse, muito. Lembrando que eu não gosto muito de leituras divinatórias porque roubam da pessoa o poder dela de construir o futuro dela, sabe? É muito bom a gente ter o tarô como orientador, dizendo assim, olha, esse caminho, se você vai por aí, esse caminho tem essa pedra, tem esse espinho, tem isso aqui, tem isso aqui lá. Esse outro caminho tem água, tem flor, tem isso, tem aquilo outro. Aí a pessoa fala assim, ai, Carla, mas eu tô querendo me trabalhar um pouco, acho que eu quero o caminho mais espinhudo mesmo. Ou esse relacionamento tá com um campo assim, tá desgastado, existe abuso, existe uma codependência e tal, não sei o quê, ou então é um relacionamento difícil. Mas a pessoa fala assim, ai, mas eu ainda quero ficar aqui um tempo. Tinha uma pessoa que eu me lembro há muito tempo atrás, uma pessoa que eu li o tarô, direto, a pessoa estava envolvida no relacionamento de codependência, né? E ela vinha, lia, e todas as vezes era a mesma coisa, a carta dava a mesma coisa, mas ela não aceitava. Ela queria que o tarô dissesse para ela, se uma pessoa dessa cai em mãos no charlatão.
Exato. É difícil. Quais Entendeu? princípios éticos, o Luan perguntou, que você segue ao realizar leituras para as outras pessoas, especialmente em questões mais delicadas ou emocionais? Então, primeiro eu parto do princípio, tem um código de ética de terapeutas, né? De me ater à verdade. Eu sei que a gente ali, um tarô, não é uma coisa assim de matemática. Entende? Eu não tenho ali uma pressão matemática. A gente está lidando com a energia do inconsciente da pessoa. E a gente está buscando um entendimento do inconsciente. Então, ali eu sou tão, como é que eu posso dizer? Eu, na verdade, eu sou mais leiga do que ela no que diz respeito a ela mesma. Então, assim, eu me atenho primeiro àquilo que a pessoa perguntou. Isso é muito importante. Eu não quero extrapolar isso, nem oferecer soluções mágicas para ela, sabe? Assim, não entrar no território, não ler para a pessoa. Eu tenho um código de ética que eu passo para os terapeutas. Eu vou dar um exemplo do código de ética. Eu não faço leituras para TC. Uma coisa é eu estou num relacionamento e a pessoa vem para fazer uma leitura e fala, poxa, Carla, eu preciso desse meu campo, desse meu relacionamento, não sei, eu quero ver. A gente pode ver cada um dos parceiros nessa relação. Aí vem a pessoa e fala, ó, sabe o que que é? Meu companheiro, minha companheira está se envolvendo com não sei quem. Eu quero ver essa pessoa aí. Não, 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 não. Eu não faço leitura para pessoas que não autorizaram a leitura. Entende? Eu não vou ler para terceiros. Então, tem algumas questões que aí a gente teria que ter muito tempo para poder discutir. Existe um código de ética, de princípios, né, do que não fazer, né, numa sessão de terapia, do que fazer, do que propor, do que não oferecer, do que oferecer. Então, por exemplo, a adivinhação, quando a pessoa pergunta, eu falo, ô Carla, eu estou querendo vender um terreno para uma casa e tal. Cada pessoa vem com um tema. Tem pessoas que vêm com coisas bem cotidianas. Eu estou em dúvida se eu faço isso agora, se eu não faço. Tem até uma pessoa que me procurou para fazer uma oferta. Mas, menina, não sei, tem um negócio me coçando aqui. Será que eu posso confiar e tal nesse negócio? A gente olha ou a venda dessa casa talvez não seja o melhor momento para você. Entende? Talvez a pessoa aqui ela tá ou a compra, né, dessa casa. Olha, essa pessoa tem coisas que talvez ali aparecem algumas cartas que nem tudo tá tão explícito assim. Não tá tudo, tem alguma coisa, vá mais fundo, veja se é documentação, veja quem morou antes, veja se é a rua, mas tem alguma coisa que não tá legal, não tá muito clara. Então, que você pode ser um pouco vítima ali naquela situação, aquela pessoa talvez ela esteja querendo se dar bem. Então, é claro que aparece em casa, mas eu não digo, olha, essa pessoa ela tá agindo de má fé com você, você preste atenção, é uma mulher morena, dos cabelos pretos, não sei o que lá e tal. Pode ser, porque eu não gosto nesse detalhe, mas o que eu preciso dizer é isso, ó, tem algo que é o que eu estou vendo, é o que as cartas estão dando acesso ali para a gente. Olha, tem algo aqui que não é totalmente confiável. Se mantenha no espírito um pouquinho mais de cautela. Ah, meu marido está me traindo, minha esposa está me traindo. Eu prefiro transformar a pergunta da pessoa, dizer assim: como é que está a minha relação nesse momento? Será que está tendo brechas para que outros terceiros ou projetos ou coisas ocupem o lugar? Será que como é que está a dinâmica da relação com meu parceiro, com a minha parceira? Será que ambos estamos totalmente voltados para a relação? Aí a gente vai ver. Mas assim, tem certas questões que eu evito. Temas de saúde, será que eu vou ficar bom? Será que eu não vou? Não. Olha, vai, não, vai, é melhor você ir no médico. O que eu posso olhar é se o que você está sentindo tem um peso psicossomático. E o que é que está afetando? Isso sim a gente pode olhar. Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas o código de ética é muito extenso, né, do tarólogo, Do mas tem. terapeuta, né? Do terapeuta, né? É, do terapeuta e do tarólogo também. A gente tem um código de ética do tarólogo. Cadê esse código de ética, Carla? Eu, eu posso normalmente eu disponibilizo num curso para o pessoal, né? Porque são muitos detalhes, nuancezinhas assim, algumas coisas, alguns detalhes desses que eu falei, né? É, Também não tenho ele todo de cor, mas é mais nesse sentido de não prometer nada aquilo que você não vai poder, que o é, instrumento não vai te é. dar. Não, porque assim, eu tô falando assim, porque no meu caso, assim,
eu aprendi a. Claro que hoje eu estudo muito, mas eu aprendi com a minha mãe, que aprendeu com a mãe dela, que aprendeu com a mãe dela. Foi uma coisa de. Passou, né? Aprendemos. Tanto que eu jogava sempre o Marseille, né? E eu até fiz um curso na França, que no tempo que eu morei na França, eu fiz um curso na França. Ah, Mas é porque eu quis aprender, aprofundar. Mas é, eu nunca soube do código de ética para mim agora do tarô. Eu sigo, tenho éticas nas minhas consultas por ter ética. Porque imagina, vou dar só um exemplo. Eu acho que qualquer um. Chegou aqui, quem sabe me conhece aí, chegou uma pessoa essa semana aqui que teve o filho dela morreu tem um mês. hum, Aí ela chegou para mim e disse. Aí eu cheguei, olhei a situação, eu não sabia. Na minha sensibilidade, eu descobri antes das cartas, mas aí é eu sensitiva. E aí ela chegou para mim e disse: Tuane, eu fui tantas cartomantes, todos disseram que meu filho ia viver. Gente, olha a situação, né? Como a Carla falou. São temas tão sensíveis. E olha como essa mulher estava desacreditada, não só, né, no nosso serviço, como na própria espiritualidade. E aí foi como a Carla falou, assim, eu não sabia que tinha esse código de ética, tá? Eu confesso mesmo, gente, porque como a gente aprende muita coisa do oracular, na religião é diferente, mas assim, ó como pegou pesado com essa mãe, né? Ela chegou, eu acho que o Marcelo sabe que eu conversei com ele, eu falei, gente, essa pessoa, ela tava na crença, sabe, Carla? Acreditando. Aí quando eu falei com ela assim, olha, tem algumas perguntas sensíveis assim que ela fez, aí eu preferi analisar o campo, como você hum, disse, verificar, faça isso, vá no médico, mas assim, ó como foi muito afirmativo, seu filho vai viver. é, Ó como é perigoso, né, a é. gente, tá? Então assim, realmente eu gostei, por isso que eu falei, cadê esse código de ética? É, porque nem todo mundo sabe, usa, e não é um código, como não é uma profissão, é importante saber disso, que existe já um código de ocupação no Ministério do Trabalho para a profissão do tarólogo Sim, ou do cartomante, entende? Só que não é uma profissão regulamentada. Ela já é reconhecida, mas não é regulamentada. Então, quando as profissões não são regulamentadas, os grupos mais livres vão construindo, né, os centros de estudo, escolas, pessoas que estão à frente, que estão fazendo trabalho, elas vão construindo esses códigos de sim. ética, né? Então, não é um código de ética universal. Mas, mas eu já vi alguns, né? Eles, assim, das pessoas sérias que trabalham mesmo assim, né? Com critério, com ética mesmo, então conversa, tudo conversa, mas é um pouquinho assim, cada um vai construindo O seu. alguns princípios, né? Que a gente sabe que deveriam governar a profissão, né? Do terapeuta, do tarólogo, na verdade. Então, mas tem alguns princípios, sim, com certeza. Perfeito. É Luanzinho, isso, minha cara. vamos lá, já são 10h11. Veja aí quantos. Nossa, vamos fazer sorteio, né? Cadê aí os números, Luan? Foram quantos números de um a quanto? Olha aí, para ela escolher. Escreva aí para mim. De um a quanto? Enquanto ela tá falando assim, gente, o charlatanismo tá em todo lugar, né, gente? É, em todo lugar, gente, todo lugar. E muitas pessoas vêm, né, pro tarot. E a gente precisa ser muito delicado também, né? Sigilo. Nossa, a gente precisa ser muito, não expor as pessoas, né? E tal, tem que ter. Eu vejo que as pessoas, quando elas estão com muito vulneráveis, às vezes eu abro no Instagram, de vez em quando eu abro leituras, consultas interativas, mas aí a pessoa já coloca o nome, já coloca o nome da outra pessoa, já coloca a data. Né? Eu falei, meu Deus, peraí, não coloca isso tudo, não. Por que você está abrindo sua vida assim? Você não pode fazer isso, não, gente. Né? Quando nos procuram, tem essa situação do desespero, né? As minhas duas, E né, ser advogada e essa também da parte. São duas profissões que vão me procurar no desespero, gente. Quem vai escolher. Não, ele foi anotando o nome, Menac, quem foi entrando. Então, de 1 a 17 tem o nome de todos que entraram na live. Entrou uma pessoa agora, viu, Luan? Então, anota aí, eu acho que é 1 a 18. Pronto, você tem que escolher de 1 a 18. eu tenho que É. escolher 7. 7, quem é o número 7? Esse número bem cabalístico, tantos significados. Pois é. E aí? 7. Quem é o número 7? Quem é o número 7?
E se estiver ao vivo, viu, gente? Tem que estar ao vivo. Nina Borrana. Tá Olha aí? só. Conhece? Aí, Conhece ela? tô vendo ali. Não. E aí, eu também deve ser alguma seguidora, ou minha ou sua. Uma, duas, três, O nome é familiar. quatro, cinco, seis, sete, Ah, ali, ó, eu sou a casca de bala. oito, nove, 10. Nina, próximo número, Luan. Você que escolhe aí, viu, Carlinha? 1 a Ah, eu 18. tenho que falar outro É, 1 a número? 18, 7 não tá aí. Ah, o 7 não tá aí? É. 17. 17. Quem é o 17? Quem é o 17? E aí, Luanzinho? Ele vai escrever quem é. Flávio Absalão. Ué, esse eu conheço, não conheço, não? Ah, Não. não. É o sobrenome que eu conheço. Quem é Flávio Absalão? Tá aí, gente. Flávio tá aí. Se tiver, manda um oi. Diga aí, ganhei. 1, 2, 3, Tem que esperar um minutinho, porque tem um delay, né? 6. Eu faço sempre 10. 7, 8, 9, 10. Próximo. Tirando o 7 e tirando o 17. 7, 16. 3. 3. Quem é o 3, gente? Fala aí, Luan. Ó, pro Robson. O universo dessa consulta é. Ô, Robson, você vai arrancar do universo essa consulta, né, Robson? Ai, gente. Não é porque tem gente que é fiel e todas as lives estão aqui. Já ganhou 2 vezes, meu filho. Porque tem Mas gente eu faço sempre campanhas, porque eu sou muito da causa animal, então eu faço sempre campanhas lá no. Siga lá o meu canal também, porque eu faço campanhas lá para seguidores e tal. Então tem sempre coisa boa lá acontecendo, assim, bem legal. Rosemary Ribeiro Savic. Tá aí, será? E Eita, Robson, será que você vai ganhar essa leitura, Robson? Vai ganhar essa consulta? O povo não tá querendo aparecer? 1, 2, 3, 4. Rosemary. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Próximo. Gente, Nossa Já Senhora. Vixe, Maria. tirou 3, já foi o 7, já tirou 17. Próximo. É de 1 a 18. Aí tô entre dois números. Vai um depois do outro. Se não for, né? Vamos ao número do coração, 6. 6. Ai, meu número. Eu sou sofredora. 6. Quando eu olho esse número, é tão bom no Odoo, mas é tão ruim, né? É tão ruim. 6 aí, vá. E aí, Dom Cris Reis? De novo? Dom Cris. Será que ele tá aí? Dom Cris. Tá aí, Cris. 1, 2. Acho que ele é de São Paulo, mas ele sempre tá. 3, 4, 5, Ai, meu Deus, gente, o pior que o povo chega e vai saindo, 8, né? Entra na live e sai. 9, 10. E sabe que vai ter sorteio. Depois fica com chateado. Próximo. Bota o número aí que você pensou. Tira o número do coração. 2, 2, 2. 2. E aí, galera? Qual é o 2, Luan? Eita, Robson, tá parecendo que essa consulta vai ser sua, Robson. Se não tiver esse povo, eu vou escolher você. Aí o outro vai se revoltar. E tem outro que tá pedindo aqui, ó. 2. Cláudio Tuiuti. 1, 2, 3, Será, hein? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí saiu. Saiu. E o Saiu? 9. Cláudio, Ai, finalmente. Então você vai lá no meu canal aí. Cláudio,
Opa, Marcelo, ele tá assim, Cláudio, você toda hora. Tu já gravou Saiu? coisa, Cláudio. Apareceu a pessoa? Aí, Cláudio. Nanda é Cláudio aqui. Cláudio Então, não. olha, É vai fazer assim, tá, Tuane. ai, meu Deus, me deu Tuane, me faz uma coisa para mim. Quando você salvar esse vídeo, me salva como colaboradora, porque aí a pessoa vai lá no meu canal e vai me mandar um direct. É Cláudio ou Cláudia? Cláudio Tuiuti. Cláudio Tuiuti. Cláudio, você vai lá me mandar um direct com seu nome, seu perfil direitinho, tava na live e tal. E aí a gente vai se falar e marcar, tá Gente, bom? outra coisa. Tá até que dia? Não sei se você tá com vaga ainda, né? Até que dia a tua promoção? E do encontro acabou. Oh. Que foi, mas vai ter outra. Ó, talvez eu faça. No final do ano, normalmente eu faço. Sempre tem, tá, gente? Siga lá, porque eu faço para os seguidores, né? Então, siga lá, que Siga aí aí. você vai ter, assim, as campanhas que eu faço, né? Ter acesso às campanhas. Às vezes eu faço campanha beneficente para a causa animal, às vezes eu faço uma campanha, como eu fiz agora, que foi para o mês de setembro, né? O Setembro Mágico. Então, pode ser que eu faça um novembro. Novembro é que é o Black Friday? Black Friday. Pode ser que eu faça, mas no final do ano, muito provavelmente eu vou fazer, né, de mudança de ciclo. Aí eu faço, assim, as consultas por um valorzinho menor, né, para o pessoal que às vezes está com Vai o vir bolso meio apertado. comigo e com ela juntos. Então, assim, ó, gente. Sigam a Espiritualidade Sem Neura Deixa eu e botar aqui meu canal. o Encontro com o Tarô. Sigam o Espiritualidade Sem Neura, sigam o Encontro com o Tarô, porque aqui sempre tem lives todas as quarta-feiras, sempre tem sorteio, sempre tem alguma coisa que a gente Eu vou divulga, né? escrever aqui o nome do canal. Olha, olha aí tá meu canal. Encontro com o Tarô. Viu, gente? Bem lindo. Eu mandei pelo Grupo Ômega, porque o Grupo Ômega é o centro de formação de terapeutas que eu faço parte. Eu estou aqui olhando, estou com dois aparelhos aqui. Aí eu mandei pelo Grupo Ômega, tá certo? Você vai ver, encontro com o tarô. Cláudio, eu já Isso. sei. Pronto, ele já segue. Então, aí, Cláudio já segue. Pronto, Cláudio já está em casa. Robson, segue lá, Robson, que você vai arrancar do universo uma consulta para você, tá bom? Diretamente com ela, Robson. Vai que ranking do universo. Vai arrancar do universo, Robson. Gente, é isso. Viu? Vou fechar aqui a nossa live. É Muito maravilhoso. grata pelo convite, gente. Muito gostoso esse momento com vocês, né? Uma delícia. Tui, linda. Obrigada. Você sabe que Tui, no I Ching, no hexagrama do I Ching, né? É paz. Ai, que maravilha, gente. Paz é a paz com alegria. Perfeito. Estou numa fase dessa, depois que eu me encontrei na espiritualidade. Estou muito nessa fase. Muito nessa fase. Acho que o que faltava na minha vida. Tenho que ter sorte em alguma coisa, né? Mas, Cláudio, tu tá com sorte demais. Que Pare com bom. isso. Vamos lá, obrigada, gratidão. Eu vou salvar aqui em colaboração com ela, viu, gente? Siga o nosso canal e siga o canal dela. Beijo a todos. Tchau, gente. Beijo grande.